Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorubi, ou Dona Café, como preferir, e hoje vou contar o caso do noivo que matou a noiva na festa do próprio casamento. O caso do noivo assassino, Rogério Damascena, foi uma indicação da crimiseira e apoiadora do Café com Crime, Lígia Oliveira. A Lígia apoia o podcast na categoria Caso Sério, o que dá a ela o direito de furar a fila de sugestão de casos e ter o seu caso indicado feito por mim aqui no episódio. Chegou o seu dia, Lígia? Chegou! Muito obrigada pela indicação. Eu não conhecia esse caso e eu tô chocada com a história, pois é o seguinte, acompanha aqui o meu raciocínio, gente. Algo que ficou muito na minha cabeça depois de conhecer esse caso foi o seguinte: o que as pessoas guardam dentro de si e não revelam? Não é novidade que todo mundo tem os seus segredos, né? Para pensar no seu. O que você guarda pra si e não conta pra ninguém? Nem pro seu melhor amigo, nem pra sua mãe, pro seu marido, mulher, enfim. Pensa no seu segredo. Você tem um e eu tenho certeza. Talvez não seja nada chocante ou macabro, tipo um plano pra dominar o mundo, um caso extraconjugal, um corpo que você escondeu no mato. Pelo amor de Deus, espero que ninguém aqui tenha esse tipo de segredo, hein? Somos gente do bem. Talvez o que você guarda pra si e não conta pra ninguém é algo mais banal, mais bobinho. Tipo que você come caquinha de nariz escondido, sabe? Um segredinho que não faz mal pra ninguém, talvez só pro seu estômago, e um segredinho que você vai levar pro seu túmulo porque você tem vergonha ou porque não interessa mesmo, sei lá. Mas que você guarda algo dentro de si e não revela pra ninguém, isso eu tenho certeza que sim. O que quer dizer que todo mundo tem um segredo. E se é segredo, ninguém sabe. O seu irmão tem um segredo, o seu cônjuge, os seus pais, o cara que tá dirigindo o seu Uber agora também tem, o cobrador do ônibus, o técnico da internet que foi aí na sua casa consertar o seu modem. E isso é meio assustador, né? Principalmente para os fofoqueiros de plantão que amam saber um segredinho, um babado da vida alheia. A gente fica doido de pensar que não sabemos de quase nada, né? Até mesmo de pessoas próximas ou que cruzam a nossa vida assim no dia a dia. E aí, para um crimiseiro, né, é meio que motivo de pura nóia. Por quê? Acontece que, em alguns casos criminais que eu já contei aqui pra vocês, os assassinos eram aparentemente pessoas normais, pessoas pacatas. Eu acho ótimo que sempre usam essa palavra pra justificar o espanto, né? Tipo, nossa, mas ele era uma pessoa tão pacata, como cometeu esse crime? Pessoas que aparentemente não guardavam nenhum segredo, nenhuma vontade cruel, nenhum sinal de maldade, nenhum pingo de demonstrar um lado mais sombrio. Mas foram lá e fizeram o impensável. Tiraram a vida de uma pessoa. É chocante. E é chocante pensar que qualquer pessoa pode decidir cometer um crime desses, aparentemente do nada. E do nada mesmo, gente. No caso que eu vou contar pra vocês hoje, um homem pacato, como disseram, não só tirou a vida de uma pessoa, mas foi a vida de sua noiva na própria festa de casamento dos dois. E depois tirou a vida de uma segunda pessoa e por fim se matou. Do nada. Não deu indícios de que faria isso, não ficou estranho por um tempo. Não, ele estava lá, felizão, planejando a festa de casamento, dançando com a noiva, sorridente, contente e pá, acabou. O que esse homem guardava dentro de si, sem revelar a ninguém, é o que motivou esse crime. Um segredo que ele literalmente levou para o túmulo. O caso intrigou tanto pelas suas circunstâncias, de ser num casamento, o noivo matar a noiva e cometer suicídio na frente dos convidados, mas também intrigou pelo fato de ser tão inesperado. Era tão inesperado que esse homem pacato, apaixonado, fizesse isso no dia mais feliz de sua vida. Tão inesperado que a polícia admitiu não ter encontrado motivações para o crime. Mas eu vou logo avisando que motivo sempre existe. Eu vou contar para vocês hoje quais foram os possíveis motivos de Rogério Damascena ter feito o que fez. Vou passar por todas as especulações, todas as teorias da conspiração que rodearam esse caso, até as evidências que a polícia encontrou e os indícios do que teria sido esse motivo. Apesar da polícia não ter batido o martelo nisso, até porque não teve julgamento, né? Não teve martelinho batendo,
houve sim indícios que nos fazem entender, apesar de talvez não compreender, o que levou Rogério a cometer esse ato impensável num dia de puro amor. E antes de começar do começo, se você é um apoiador do podcast, a Dona Café tem um recadinho pra você. Então fica aqui comigo mais um pouquinho, tá? Não pula pra frente não, que é importante. Queridos apoiadores lindos do meu coração, o Café com Crime está passando por uma mudança de plataforma de apoio. E eu venho aqui, assim, encarecidamente pedir para vocês fazerem essa troca junto comigo. A partir de outubro, o podcast não estará mais recebendo apoios pela Orelo. Isso mesmo, estamos migrando da Orelo para o Apoia-se. Isso quer dizer que os episódios exclusivos que vocês tanto amam não estarão mais na Orelo, e sim no Apoia-se. Então, para você poder continuar desfrutando dos benefícios de ser um apoiador do Café com Crime, como ter acesso aos episódios exclusivos, fazer parte do grupo do WhatsApp, pedir casos e etc., você precisará apoiar pelo Apoia-se. E é super fácil, gente, não precisa nem baixar aplicativo nenhum. É só entrar no site www.apoia.se/Café com Crime e realizar o seu apoio clicando no valor que você desejar por lá. É só isso, simples, rápido, mas super significativo para mim. É o apoio de vocês que faz com que esse podcast seja possível. Por isso, bora entrar lá no apoia.se/Café com Crime. É apoia.c, Apoia-se, apoia.se/Café com Crime e levar o seu apoio para lá. Eu vou deixar o link na descrição desse episódio também para facilitar para vocês, tá bom? Muito, muito, muito obrigada a todos que apoiam, a todos que já migraram o apoio pro Apoia-se, para a nova plataforma. E eu só queria dizer que é isso, vocês são incríveis e aquecem o meu coração mais que café. É isso, gente. Fim do recadinho. Obrigada por terem escutado até aqui. E agora, sem mais delongas, bora começar do começo? A gente nunca sabe qual o exato momento da vida em que vamos conhecer a pessoa a quem vamos dizer sim, aceito me casar com você. A Renata Alexandre Costa Coelho, por exemplo, jamais poderia adivinhar que conheceria o homem da sua vida ainda em sua infância. Desde pequena, a Renata frequentava o Colégio Savina Petrilli, uma escola de freiras no município de Ribeirão, no interior de Pernambuco, cerca de 85 quilômetros da capital, Recife. Foi no colégio que ela ficou frente a frente com um menino, 4 anos mais velho que ela, chamado Rogério Damascena. E eu digo que a gente nunca sabe, pois é óbvio, 2 crianças nem estão pensando em casamento, em amor, em nada. Eles queriam só brincar no parquinho, correr descalços e fazer algazarra pelas ruas. Depois que eles se mudaram de colégio, que ficaram mais grandinhos, eles acabaram perdendo contato por um período. O Rogério meio que virou aquele cara, meio conhecido, distante, que ela adicionou no Orkut só porque sim, sabe? A Renata seguiu sua vida, entrou para a faculdade de Direito e se tornou defensora pública do município de Amaragi, na Mata Sul. O Rogério, por sua vez, também seguiu em frente. Quando tinha seus 12 anos, passou pelo divórcio de seus pais, o funcionário público João Bosco Damascena e sua mãe Tereza Cristina Damascena. Nos próximos 6 anos, até completar a maioridade, ele morou com o pai no interior de Pernambuco. A sua infância passou sem nenhum outro percalço. Era um menino de família, sempre muito atencioso, carinhoso e vivia expressando quanto amava os pais. Ele cresceu e se tornou um homem prestativo, não só com a família, mas com qualquer pessoa. Quando ele completou 18 anos, ele resolveu se mudar para Camaragibe, na região metropolitana de Recife, para ficar mais próximo ali da cidade, procurar um emprego e começar a construir a sua própria vida. Logo, ele se tornou vendedor na empresa Shinerai, trabalhando com uma de suas grandes paixões, motos.
A Shinerai é uma montadora chinesa de motocicletas, bicicletas, quadriciclos e por aí vai, exportando produtos para mais de 80 países, sendo sua sede em Pernambuco. O pior é que eu tô falando Shinerai, mas eu tenho certeza que é tipo Shiny Ray, sabe, em inglês? Mas eu fingi que não, pois, né, estamos no Brasil, vou falar abrasileiradamente. Tá, vamos lá. Como eu tava dizendo, o Rogério, ele era um apaixonado por motos, assim, era parte da natureza dele, da personalidade dele. Então, trabalhar com isso fez com que ele se destacasse, ele realmente se encontrou nesse trabalho vendendo motos. O diretor da empresa, o Fernando Costa, elogiou o seu desempenho, o caracterizou como um cara tranquilo, de bom relacionamento, e por isso o Rogério logo assumiu uma nova função na empresa, a de assistente comercial. Isso quer dizer que toda a responsabilidade de vendas da empresa, da Shinerai, tinha passado para ele, tanto as vendas de Pernambuco como de outros estados como Alagoas e Rio Grande do Norte. Com a vida meio que encaminhada, já tudo dando certo, trabalho, emprego fixo e tal, chegou aquela hora de focar em outro aspecto da vida ali, que era a vida amorosa. O Rogério e a Renata acabaram se reconectando. Ela com 22 anos, ele com 26 anos, começaram a trocar ideia, se encontraram, saíram, acabaram ficando, rolou aqueles beijinhos gostosos e logo eles estavam namorando. A convivência dos dois era muito fácil, muito simples, porque a confiança um no outro veio de imediato, já que eles já se conheciam de outros tempos, já se conheciam da infância, um conhecia o pai e a mãe do outro, então tudo fluía aparentemente muito bem. Mesmo quando o Rogério ficava estressado com o seu trabalho, ele encontrava em Renata o seu porto seguro, o seu céu azul. E o Rogério adorava fazer planos para o futuro. Ele era um cara ambicioso e ele era assim no seu relacionamento também. Queria fazer planos para o futuro com Renata. Então não demorou muito para o namoro dos dois se tornar algo mais. Um noivado. Depois de 3 anos juntos, Renata falou para Rogério aquela frase: "Sim, eu aceito me casar com você." E aí começaram os planos. E aí quando você começa a fazer orçamento para um casamento, você começa a perceber que o negócio sai meio caro, né? Então o Rogério se dedicou cada vez mais em seu trabalho. Há 1 ano do casamento, ele estava tão atarefado que teve que faltar ao aniversário do pai e à festa de Natal por estar trabalhando. E isso era meio inédito, já que o Rogério era super ligado ao pai e à família. Em certos momentos, o Rogério chegou a desabafar com o pai que estava se sentindo depressivo, muito estressado e com excesso de trabalho. Mas ele fazia de tudo para isso não transparecer para Renata. Quando chegava em casa do trabalho, ele esquecia tudo que estava lá na Shinerai, não trazia os problemas para casa, porque ele queria um lar feliz com a Renata. E falando em lar, o Rogério tratou de conseguir um apartamento para morar com a Renata, lá em San Martín. Ele fez questão também de que fosse um apartamento grande, com um quarto extra, para que o seu pai, o João Bosco, pudesse morar com eles ou passar temporadas lá juntos, em família. O João ali acabou não aceitando o convite do filho, né, de morar ali junto com o casal recém-casado, mas por conta do seu trabalho, que demandava que ele ficasse onde ele estava, demandava muita viagem e tal. Mas o João se sentiu assim, lisonjeado com o carinho, o amor e a consideração que o filho tinha por ele e pela família. A Renata ficou responsável por cuidar dos detalhes da cerimônia e da festa. O convite de casamento escolhido por ela demonstrava o tom do relacionamento que ela tinha com o Rogério. O convite era bem humorado, ele trazia um desenho fofinho do casal, meio em pixels assim, e a frase, abre aspas, "Parece mentira, mas a hora chegou. Vamos nos casar." Fecha aspas. A data escolhida foi 18 de dezembro de 2010. O casamento civil aconteceu 1 semana antes, na sexta-feira, dia 10 de dezembro. Na quinta-feira seguinte, o Rogério realizou uma despedida de solteiro com os amigos, onde ele dizia para todo mundo, abre aspas, "Gente, é a minha festa no sábado, hein? Eu quero todo mundo lá. Nós vamos brilhar com esse casamento. Eu tô muito feliz por estar casando com a Renata."
Fecha aspas. Essa felicidade, assim, era muito clara para todo mundo. Os noivos estavam ansiosos para esse momento, para essa união, e não paravam de comemorar isso sempre que podiam. Na sexta-feira que antecedeu o casamento, Rogério se encontrou com Fernando, o diretor da empresa Shinerai, e alguns colegas de trabalho que também haviam sido convidados para o casório. Entre eles estava Marcelo André Zulokovic Guimarães, de 40 anos. Ele foi convidado por Rogério não só para ir no casamento, mas numa posição especial de padrinho. E eles estavam comemorando isso. Todos ali estavam em harmonia, em clima de festa, muita brincadeira e conversando muito sobre a festa de casamento que seria no dia seguinte. E olha, não era uma festa qualquer não. Eles queriam uma festa de arromba. A celebração foi contratada para 200 convidados. Começaria com a cerimônia às 7 da noite e só terminaria com um café da manhã no dia seguinte, no domingo. Na sexta-feira, dia 17 de dezembro, o Rogério começa a se preparar para o seu grande dia. Ele pede a caminhonete de seu pai emprestada para poder carregar algumas coisas do casamento na caçamba. Afinal, o mocinho tinha um Audi e ele não queria machucar os bancos do carro com tudo que precisava levar ao local da festa. Ao pegar a caminhonete de seu pai, ele faz o que falou, coloca um monte de tralha, de decoração e coisa e tal na caçamba. Mas ele também pega um embrulho misterioso e coloca no banco da frente, sem contar a ninguém o que era aquilo. Rogério havia prometido uma surpresa no seu casamento, e aquele pequeno embrulho era parte do seu segredo. Finalmente, o tão esperado dia chegou, dia 18 de dezembro de 2010. Foi um sábado agradável para se celebrar um casamento, e foi um baita espetáculo. Se não bastasse a beleza da noiva, Renata Coelho, e a sua entrada triunfal na igreja, o noivo não ficou muito atrás e buscou estar em foco durante todo o casamento. Sabe como é, né? Normalmente casamento é o momento da noiva brilhar e essa coisa toda, mas o Rogério, ele gostava de atenção e se igualou ao brilho da noiva. Ele também usou branco no dia do seu casamento, algo que não é muito comum entre noivos, né? Mas eu achei legal, os dois de branco, diferente, divertido. Mas não foi só isso não. A sua grande surpresa foi que ele também quis uma entrada triunfal, só que em sua festa. A festa do casamento foi realizada no sábado à noite em Camaragibe, região metropolitana de Recife, no estado de Pernambuco. O local escolhido foi um condomínio de classe média alta na estrada de Aldeia. Os convidados que se dirigiam até lá viam pelo caminho placas com setas gigantescas indicando o caminho para o condomínio Casa Grande de Aldeia, com o nome Rogério e Renata em evidência e um coração vermelho grande em torno dos nomes. Não tinha muito erro. O caminho bem sinalizado levava para a entrada do condomínio, com portões e seguranças, permitindo apenas a entrada de convidados e fornecedores da festa. Tudo foi muito bem pensado, muito bem organizado pelos noivos. Ao entrar no condomínio, os convidados eram dirigidos para o local da comemoração. O salão ficava próximo a uma grande piscina iluminada, várias mesas bem decoradas, um palco para um músico que ia animar aquela noite. E, claro, a linda mesa do bolo, que continha um bolo branco com um boneco dos noivos em cima. Os bonecos eram bem divertidos. Mostrava o noivo, Rogério, sentado em uma moto azul e Renata logo atrás na garupa, segurando o seu buquê. Os bonequinhos davam um indício do que seria a entrada triunfal de Rogério no casamento. Lá pelas 11 horas da noite, quando todos os convidados já estavam na festa, Rogério chega montado em sua moto, acelerando muito, fazendo barulho, aquela zoeira gostosa, o noivo todo de branco pilotando sua moto azul. Foi a maior algazarra. O Rogério havia dito para os familiares que faria uma grande surpresa no casamento. E naquele momento, todos acreditaram que seria isso, a sua entrada de moto, bem no espírito brincalhão e chamativo que o Rogério gostava. Afinal, é disso que o povo gosta, um casamento bonito, bem-humorado, animado, com surpresa. A festa tinha tudo para ser um grande sucesso, mas terminou em tragédia.
A certo ponto da noite, Rogério pediu para o músico tocar a sua música preferida, o axé Eu Quero Só Você. Eu acho que geral deve conhecer essa música, principalmente porque tem a versão do Jorge Mateus, que ficou super popular, mas antes, em 2010, quem cantava era a banda Chicabana, num ritmo mais axé. Aquela lá, vamos lá, gente. O nosso amor, todos querem pôr um fim, querem nos afastar, tirar você de mim. Nananana, não sei o que, eu quero só você, eu quero só você. É isso, né? Chega de passar vergonha, mas é essa música, só pra vocês entenderem. Uma música romântica, dançante, boa pra casamento. Tanto que o Rogério puxou a Renata pra dançar, super tranquilo, brincaram a noite todinha, curtindo realmente a sua festa, o seu casamento, a sua união, ao som de Eu Quero Só Você. Quando o músico terminou de tocar essa música, o Rogério, não satisfeito, pediu pra ele tocar de novo. E depois, de novo, ele pediu para tocar Eu Quero Só Você 4 vezes naquela madrugada de festa. Ele estava bitoladão com a música. E considerando tudo o que aconteceu depois, eu acho que vale a gente dar uma olhada mais próxima na letra da música. A música fala sobre um homem apaixonado, que se sente ameaçado e faria de tudo para estar para sempre ao lado de uma mulher. Eu vou ler a música para vocês sem aquele ritmo que faz a música parecer fofa e romântica, tá? Eu vou ler a letra como se a gente estivesse dentro da cabeça de um homem que depois de alguns minutos cometeria um crime passional. O que todos querem é só separar nós dois. Você é o que quero e vou continuar te amando e não tô nem aí para o que os outros vão dizer. O que a gente sente, ninguém tem nada a ver. E o que estão falando, que eu não sirvo pra você, dizem que eu não presto, que só me meto em confusão, querem nos separar e acabar com nosso amor, tirar você de mim. O nosso amor todos querem pôr um fim, querem nos afastar, tirar você de mim. Eu amo você e não importa o que vão dizer, eu quero só você. Eu quero só você, eu quero só você. E pode ter certeza, sem você eu não sou nada. Você sempre será a minha eterna namorada e ninguém faz ideia do quanto eu te quero, do quanto amo você. Eu sou o retrato de um eterno apaixonado. Pode ter certeza, estarei sempre do seu lado. Você é minha vida, do início ao fim. É tudo pra mim. E todo o meu amor te dei. Pra você eu me entreguei. Só com você o meu mundo é azul e ninguém vai nos separar. Tenho certeza, eu sei que vou te amar. Gente, isso não parece algo que o stalker da Ana Hickman poderia ter escrito no Twitter dele? Eu contei sobre o stalker da Ana Hickman no episódio passado, pra quem não entender, vai lá. Mas é basicamente um homem obcecado, que se diz apaixonado, mas que na verdade é algo muito doentio. E eu fiquei pensando nisso, essa letra dessa música, se você lê ela de um jeito diferente, pode ser do stalker da Ana Hickman, tipo tweets dele. É algo meio macabro, né, se você olha por esse lado. Um homem se sentindo ameaçado, dizendo que não é nada sem esse amor, né? E que não importa o que falarem, ele já se entregou para esse amor e será algo para a vida dele inteira, do início ao fim. Ou seja, até a morte, ele só quer esse amor, nada mais importa. Ele ainda diz que a opinião dos outros não importa, que ele não tá nem aí se vão dizer que ele é um cara que só se mete em confusão, que ele é um cara que não presta. E aí, se você olha para um lado de ser um amor tóxico, né? Ele vai querer continuar sendo isso. É meio obsessivo, é meio possessivo, e em nenhum momento a música fala de um amor recíproco, né? Não fala do sentimento da mulher, se ela ama também, se ela também quer essa pessoa na mesma intensidade. Porque na mente dessa pessoa, na verdade, não importa o que o outro quer. O que importa é que ele quer só ela. Ele a quer e ele vai ter essa mulher do início ao fim. E claro, gente, não é porque você gosta de um axézinho com letra de amor que você vai ser um psicopata assassino, tá? Mas tem umas músicas que a gente realmente não presta atenção em como a letra é algo obsessivo e nada romântico. A gente sai cantando, manda pro crush, mas se parar pra analisar, não é muito legal, não. E levando em consideração o contexto dessa música sendo tocada 4 vezes num casamento,
meio que alimentando um sentimento que ele obviamente já tinha ali, né? Ele escuta isso e depois vai lá cometer um crime. É meio bizarro. Depois que o músico terminou de tocar Eu Quero Só Você pela 4ª vez, ele fez uma pausa de uns 15 minutos para tomar água, para ir no banheiro. Afinal, o músico também é gente, né? Eles precisam fazer xixi no meio da festa. É que nem qualquer outro convidado. E aí, nesses 15 minutinhos, ele foi conversar com o noivo, com o Rogério, né? Perguntar se estava legal, se ele estava curtindo a música, né? Fazer aquela média. E o Rogério conversou com ele normalmente. O Rogério estava super contente com a playlist, estava feliz, realmente curtindo a festa. O músico ainda enfatizou que apesar de Rogério estar bebendo, pois, né, festa de casamento, ele não estava embriagado, ele não estava chapadão. Na verdade, ele estava completamente sob controle, conversando normalmente, sem enrolar a língua, sem nada. Ele estava normal, um cara feliz. Esse ponto já era o auge da festa. Eram 2h20 da manhã. Os noivos deixam a pista de dança e vão posar para a foto em frente ao bolo do casamento. A Renata sorri, radiante, ao lado do maridão, com uma taça de champanhe na mão. Parece que acabaram de brindar o amor, os dois com uma taça. Com sua mão livre, o Rogério segura na nuca de Renata, meio que puxando ela para perto dele. O seu olhar é distante, o seu sorriso tímido. E essa foi a última foto do casal. O Rogério segura Renata pelas mãos e começa a fazer um tour pelas mesas dos convidados. Quando chega na mesa de seu pai, o João Bosco Damascena, ele abraça o pai e faz uma declaração. Quem conta é o próprio João. Abre aspas. Ele parou na minha mesa e me abraçou. Painho, eu te amo. Se existe alguém que ama na vida, não vai existir nunca alguém que ame mais do que eu, você, como meu pai, amigo e camarada. Eu tô feliz. Isso, ele me fez essa declaração. Fecha aspas. O casal se dirigiu a outra mesa de convidados para continuar os seus cumprimentos e agradecimentos. Foi então que Rogério notou que algumas pessoas já estavam levantando para ir embora. 2 colegas de trabalho de Rogério estavam a caminho de seus carros, assim como Tiago Guerra, de 23 anos, que era sobrinho de Renata e estudante de medicina. O Rogério se aproximou dos colegas e pediu para eles voltarem, para não saírem da festa ainda, pois ele tinha preparado uma grande surpresa e gostaria que todos estivessem presentes. Rogério então chama a atenção da festa e anuncia uma surpresa. Todos se voltam para ele, curiosos, né, ansiosos. Que surpresa seria? Que mais, né? Será que a Renata estava grávida? Iam anunciar isso? Mas pela cara de surpresa da própria Renata, não seria isso. Ela parecia tão perdida quanto todos os convidados. Então será que Rogério teria preparado algo para ela? Alguma apresentação, algo de amor, romântico, sei lá, né? Os noivos às vezes cantam um pro outro. Ou vai que ele preparou um balão que ele ia soltar no ar em forma de coração. Sei lá, gente, a criatividade dos românticos é infindável, né? Enfim, os convidados estavam aguardando a tal surpresa. A segunda, né? Já que Rogério já tinha entrado de moto, surpreendendo a todos também. Depois de chamar a atenção de todos, o Rogério pede para esperarem um pouquinho. Ele então sai do salão de festas, acompanhado até a porta por Renata. Depois a noiva fica no salão ao lado da piscina, aguardando também. O Rogério vai sozinho até o estacionamento, pega aquele embrulho misterioso de dentro do carro de seu pai, que ele estava usando naquele dia, e volta para o salão. Ele então abraça Renata, dá um beijo em sua boca e tira do bolso do paletó a sua surpresa. Uma arma. Ele atira na cabeça de Renata, sem nem dar tempo da noiva raciocinar o que acabou de ver na mão do seu marido. Tiago, o sobrinho de Renata, nesse momento estava no estacionamento para ir embora e conta o que viu de lá. Abre aspas. Estava me dirigindo ao meu carro quando vi Rogério abraçado com Renata, no momento em que ele deu o tiro. Eu não vi a arma, eu vi o fogo saindo do pescoço dela e ela caindo no chão. Fecha aspas. O pai de Rogério, o João Bosco Damascena, conta que estava longe da cena do crime quando ouviu o primeiro tiro, mas pensou que eram fogos de artifício, já que antes dele casar soltaram fogos. Logo, ele percebeu o caos, o tumulto e mais disparos seguidos. Obviamente não se tratava de fogos. Quando ele se direcionou para o local, percebeu que Renata estava caída no chão.
Tiago de imediato também não entendeu que o noivo estava com uma arma, nem mesmo percebeu o momento em que ele mesmo foi atingido. A sensação que Tiago teve foi a de que alguma coisa tinha pegado no seu rosto, sentiu aquele quente, mas ele não compreendeu que acabara de levar um tiro no rosto. Somente quando Rogério atirou no padrinho do casal, no Marcelo Guimarães, foi que Tiago percebeu que o noivo estava com uma arma e se deu conta de estar machucado. Ele se vira para o pai, o Roberto Guerra, que era irmão da noiva, e pediu socorro. O Roberto fugiu do tiroteio com o filho e o levou para o hospital, onde Tiago foi tratado e saiu dessa vivo. Infelizmente, tiveram outras 3 vítimas mortais. Tudo aconteceu muito rápido. Lá no salão de festas, quando João Bosco notou Renata caída no chão, ainda ouvia outros disparos de arma e olhou em volta tentando entender de onde vinham, o que estava acontecendo. Foi então que, em uma fração de segundos, ele viu Rogério correndo atrás do seu padrinho, o Marcelo Guimarães. O Marcelo tenta fugir, gritando "Não, Rogério! Não, Rogério!" e continua correndo. Os dois correram por cerca de 40 metros, até que Rogério sacou a arma e atirou nas costas do padrinho. João relata o que viu nessa hora. Abre aspas. Vi ele correndo atrás de um rapaz e atirou no rapaz, insistentemente. Caiu o rapaz, ele atirou mais, e depois atirou no próprio ouvido. Eu vi essa cena, e a cena está gravada no meu subconsciente, que não vai apagar nunca. Fecha aspas. João foi abordado por sua cunhada, que avisou que apesar de Rogério ter atirado na própria cabeça, ele ainda estava respirando, estava vivo e precisava de socorro. O pai do noivo então grita por ajuda, pede socorro para o filho, mas ninguém na hora queria ajudar. João, por sua vez, não conseguia levantar o filho, pois é deficiente, usa prótese e não conseguia pegá-lo para colocar no carro. Ele continuou apelando para as pessoas socorrerem Rogério, até que finalmente algumas se juntaram e o colocaram no carro, um Audi que pertencia ao próprio Rogério. João senta no banco do motorista e acelera o quanto pode para levar o filho ao Hospital da Restauração. A noiva, Renata Coelho, e o padrinho, Marcelo Guimarães, morreram no local do crime. O delegado Igor Leite, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, ficou responsável pelas investigações. De acordo com a análise inicial da polícia, o crime foi premeditado pelo próprio noivo, que minutos antes da tragédia chegou a anunciar para os convidados que tinha uma grande surpresa. Então ele sabia o que iria fazer. Ele caminhou até o carro, pegou a arma, voltou e cometeu o crime. Não foi uma atitude momentânea, no calor do momento, foi pensado. Ele levou uma arma até o casamento, só para começo de conversa. A arma, por sinal, sumiu. Depois de todo o tumulto no salão de festas e o resgate de Rogério, a polícia não a localizou mais. Em depoimento no DHPP, o pai de Rogério, o João Bosco Damascena, disse que não sabia do paradeiro da arma. Ele afirmou, abre aspas, não sei onde ela foi parar. Na hora só pensei em socorrer meu filho. Para ser sincero, nem sabia que ele tinha uma pistola. Meu filho é uma pessoa boa, nunca faria mal para os outros. Ele vai responder por tudo. Fecha aspas. Isso foi dito por João Bosco enquanto Rogério ainda estava no hospital sendo socorrido. Então ele ainda tinha a esperança de que o filho poderia contar o que aconteceu, responder por que ele fez aquilo e pagar ali o preço pelo crime que ele cometeu. Mas poucas horas depois, às 8h30 da manhã de domingo, dia 19 de dezembro, o hospital anuncia que Rogério Damascena teve morte cerebral. Rogério foi sepultado no dia seguinte no cemitério Santo Amaro, na capital pernambucana. Renata Coelho foi sepultada no mesmo cemitério, um dia antes. O Marcelo Guimarães, por sua vez, ficou no cemitério Morada da Paz, em Paulista, no Grande Recife. O velório de Rogério estava lotado de pessoas abaladas que diziam que Rogério era muito calmo e ninguém conseguia compreender a atitude que ele teve naquela noite. Com todos os envolvidos no crime mortos,
Restava para a polícia o difícil trabalho de desvendar 2 mistérios. Qual foi a motivação do crime e onde estava a arma? Pois é, gente, é muito bizarro a arma do crime sumir, né? Porque como? Se o autor do crime estava morto, quem teria tentado encobrir o crime? E por quê, né? Já que tinham tantas testemunhas ali para contar a mesma história, que Rogério que atirou, Rogério que estava com a arma. Bem, vocês sabem que onde tem mistério, tem teoria da conspiração, tem fofocas, tem rumores, e não demorou muito para as primeiras teses começarem a aparecer. A primeira delas foi de que Renata estaria envolvida amorosamente com Marcelo e por isso Rogério resolveu matar os dois. Uma questão simples de triângulo amoroso. Vamos por partes. Marcelo André Zulokovic Guimarães tinha 40 anos e trabalhava na mesma empresa que Rogério, a Shinerhai. O Marcelo era casado, tinha 2 filhos, um menino de 8 anos e uma menina de 4 anos, e morava com a família em um apartamento em Recife. Rogério e Marcelo, eles acabaram ficando muito amigos. Eles evoluíram daquela relação de coleguismo de trabalho para uma amizade verdadeira. Tanto que ele foi convidado para ser o padrinho de casamento do Rogério e da Renata. Então, sim, o Marcelo conhecia a Renata. É possível que eles já tivessem dado rolê junto, conversado, criado algum tipo aí de amizade também. Então, o crime parecia se tratar de um triângulo amoroso. Algo mais ou menos assim. Noivo descobre traição de noiva, guarda esse rancor até o dia do casamento, onde explode e expõe a sua ira em frente a todos os convidados, assassinando os 2 amantes na festa de casamento e se matando em seguida por não saber viver sem o amor da sua noiva. Essa teoria parecia fazer sentido para muitas pessoas, tanto que foi um rumor muito difundido na época. O caso chegou a estampar jornais internacionais, na Europa, na América do Norte. Foi uma história realmente chocante que chamou muita atenção. Mas quando a polícia começa a interrogar os amigos e familiares de Renata, Rogério e Marcelo, logo batem com a cara no muro. Todos foram unânimes em descartar a possibilidade de traição para o assassinato da própria noiva e do padrinho. Os rumores a respeito desse eventual envolvimento entre Renata e Marcelo foram rechaçados pelos amigos. E quem ainda teve que conviver com essa fofoca foi a esposa de Marcelo. Além de perder o esposo amado, ela precisou lidar com gente a chamando de corna. Haja paciência, né? Segundo o relato de amigos de Marcelo e da sua esposa, os 2 se amavam muito e que Marcelo era uma pessoa que vivia intensamente. A amiga da família Karina Rister afirmou, abre aspas, nada justifica os comentários que estão fazendo. Sempre disse, até para eles mesmos, que se existisse um amor de verdade nesse mundo, era o amor deles. Por esse e por outros motivos, é que até agora não encontramos uma resposta para o que ocorreu. Fecha aspas. Além do depoimento das testemunhas, a própria polícia não encontrou nenhuma evidência de uma possível traição. Foram realizadas perícias nos computadores e celulares de Renata e Marcelo e nada indicava um possível relacionamento extraconjugal entre os 2. Não tinha nenhuma troca de mensagem, nenhuma ligação, nenhum e-mail, nada nas redes sociais, no inbox. Não tinha nada, cara. Os 2 não se relacionavam além daquela amizade de que, beleza, esse daqui é o amigo do meu marido, trabalha com ele. Era isso, esse era o relacionamento deles. Por isso, a polícia descartou essa teoria. Se não foi por vingança, por uma traição, por que Rogério teria atirado 5 vezes contra Marcelo? Tinha que ter algo aí, tinha que ter uma explicação. E aí veio a segunda teoria. Inveja. Teria Rogério inveja do chefe a ponto de querer o matar? Parece algo muito distante da realidade, mas se você já escutou o episódio 80 aqui do Café com Crime, que é a história da estagiária assassina, você sabe que sim, que tem gente que mata por um emprego. Na época chegou a sair na imprensa que Marcelo teria sido promovido e Rogério teria ficado com raiva disso.
Esse ódio teria surgido no coração de Rogério pelo fato de Marcelo ser uma pessoa bem-sucedida, supostamente mais do que ele, né? Pelo menos na cabeça dele. O Marcelo tinha uma linda família, cheia de amor, tinha o seu apartamento em Recife, tinha um cargo de liderança dentro da empresa, estava crescendo na carreira. E bem, Rogério tinha uma personalidade forte. Ele queria ser o centro das atenções, era um rapaz ambicioso, gostava de estar por cima, de ter a última moto lançada no momento, um carro bom, um Audi, marca, status. Então estaria ele se sentindo ameaçado no trabalho? E por enxergar Marcelo como alguém melhor do que ele, será que ele também sentia que Renata poderia gostar mais de Marcelo do que dele? Essa hipótese foi levantada e discutida também, mas no fim acabou sem fundamento nenhum. Primeiro que o Marcelo não era chefe de Rogério, como muito se falou na época. O Rogério era vendedor e assistente comercial, e Marcelo trabalhava como gerente financeiro. Era outro setor, outra coisa. Não teria por que Rogério sentir que o seu cargo estava ameaçado por alguém que nem trabalhava no mesmo setor que ele. E tem mais, né? Segundo o pai de Rogério, João Bosco, o Rogério tinha assumido uma nova função na empresa. Ele estava como assistente comercial. Então, ele também estava se saindo bem profissionalmente, sem ter motivos aparentes para invejar Marcelo na questão de trabalho. Segundo a investigação policial, na verdade, Marcelo teria sido um alvo aleatório. O delegado responsável, o Igor Leite, disse que Rogério tinha 16 balas na pistola e ele disparou 15 delas, indicando que o noivo atirou a esmo. Tanto que, além de Marcelo, o outro convidado também foi atingido, o Thiago Guerra, né, que felizmente sobreviveu a esse tiroteio. A conclusão foi que Marcelo foi perseguido por Rogério simplesmente porque ele tentou escapar. E no momento de tensão, Rogério o escolheu como alvo por isso. A polícia passou a afirmar que a morte de Marcelo não foi premeditada por Rogério. Não foi inveja, não foi vingança, não foi nada. Foi Marcelo estar no lugar errado, na hora errada. Estava em frente ao noivo armado. Só me estranha o fato de Rogério ter atirado repetidas vezes em Marcelo, né? Se ele estava atirando a esmo assim, por que Marcelo levou 5 tiros, mesmo depois do primeiro disparo que ele já caiu no chão? O Rogério continuou atirando, até atingir a sua nuca e o matar. Só então o Rogério ficou satisfeito e vira a arma para si mesmo. É estranho, mas assim, a gente não consegue entender a cabeça da pessoa que tá ali armado num momento de completa emoção, aquela cegueira toda. Foi isso que ele fez. A morte de Marcelo Guimarães pode ter sido aleatória. Aleatória não, né? Mas apenas uma consequência do tiroteio. Agora, por que Rogério quis matar Renata no dia do casamento e depois se suicidar? Para entender isso, só tem um jeito: compreender quem era Rogério. E compreender de verdade, para além do homem pacato, calmo e tranquilo que todo mundo dizia que ele era. Para isso, né, com a sua morte, a única opção da polícia era conversar com amigos e familiares. E depois de entrevistar mais de 40 pessoas, o delegado Igor Leite descobriu que Rogério não era tão pacato assim e que o namoro do casal era conturbado. Cenas de ciúmes severas estampavam toda a história de Rogério e Renata. O namoro de Rogério e Renata possui 2 histórias diferentes. Aquela contada pela família de Rogério e aquela contada pela família de Renata. Para a família de Rogério, o namoro deles era ótimo. O seu pai, João Bosco, afirma que era muito próximo de Renata, que ela sempre ia na sua casa de praia, participavam de festas juntos, tinham muito contato. Ele a descreve como uma menina extremamente ótima, muito meiga e atenciosa. O João afirma que o seu filho sempre declarava o quanto amava Renata e que sua futura nora correspondia a esse amor. Se o filho era ciumento, ele diz que nada fora do normal, que é natural as pessoas sentirem ciúmes,
que jamais viu qualquer indicativo de um ciúme extremo no filho, nada que justificaria ele cometer um crime desses. João é taxativo em dizer que o seu filho era um menino calmo, meigo e pacato. Rogério seria um garoto muito de família e que se dava extremamente bem com todos, especialmente com o João. O pai conta que ele era uma pessoa confidente do filho, que o filho era mais que isso, era um amigo, era um camarada, e que os dois sempre desabafavam determinadas situações. E ele sente que se o Rogério estivesse passando por qualquer situação, qualquer ciúme exacerbado desse jeito, ele iria conversar com ele, com o pai. Mas isso jamais aconteceu. Por isso, o que a família de Renata revelou sobre o namoro de Rogério e Renata pegou o João completamente de surpresa. E o pai do assassino se recusou a aceitar que o filho seria o que disseram: um ciumento patológico. De acordo com a família e amigos de Renata, o assassinato foi motivado por ciúmes. Roberto Guerra, o irmão de Renata, contou 2 episódios que o fez chegar a essa conclusão. Uma vez, em uma reunião social de família, o Rogério teve um acesso de ciúmes, onde chegou a agredir um homem, que era marido de uma sobrinha de Roberto. Por algum motivo, o Rogério achou que esse homem estava flertando com sua namorada, com a Renata, e começou a discutir com o homem, empurrou o rapaz e estava pronto para partir para cima quando outras pessoas que estavam naquela reunião se intrometeram ali e apaziguaram a situação. Por causa desse episódio, a Renata não teria ido ao casamento da tia, pois o marido da sobrinha estaria lá. E bem, o Rogério jamais aceitaria uma interação entre Renata e ele novamente. Meses depois desse incidente, Rogério e Renata estavam em uma roda de amigos, curtindo o rolê de boas, quando Rogério pediu para ir embora. Insistiu para Renata que era hora de ir, que ele não queria mais ficar ali e ela teria que ir embora com ele. Quando os dois chegaram no carro, Rogério teve um acesso de ciúmes e mostrou para Renata o seu lado possessivo. Sua filosofia era a seguinte: ninguém podia olhar para ela a não ser ele. Ninguém podia puxar papo com ela a não ser ele. Ninguém podia nada com ela. Ela era só dele. Uma amiga de faculdade de Renata confirmou que ela já havia confidenciado nelas que o seu noivo era ciumento e que ele cobrava ciúmes dela. Era como se isso fosse uma linguagem de amor para ele. E, gente, vamos lá. Ciúmes não é linguagem de amor. Ciúmes não é fofinho. É uma emoção bem complexa que surge da insegurança da pessoa ciumenta. Não surge do amor. Surge da sensação de ameaça. O Rogério sentia constantemente que o seu namoro estava ameaçado, que o seu relacionamento com Renata poderia acabar a qualquer momento por culpa dos outros. Porque na cabeça dele, os outros queriam separar os dois. Os outros queriam tirar Renata dele. É muito a letra da música do Eu Quero Só Você. Por isso que eu quis ler a letra para vocês, porque é um homem ciumento relatando como se sente. Ameaçado, né? É basicamente isso. As amigas de faculdade de Renata afirmaram que quando ela estava no carro com o Rogério, ela não podia nem olhar para os lados, senão era motivo de briga. Segundo elas, o gênio de Rogério era horrível e por conta disso, o casal chegou a ficar separado por 2 meses em 2008. E sabe o que aconteceu aí? Por volta dessa época, o Rogério teria comprado a sua arma. Apesar de dizer que não para a polícia, o pai de Rogério sabia da existência da arma, mas nunca questionou o filho dos motivos de ter comprado uma pistola, que por sinal não possuía registro. Essa arma foi comprada por Rogério de um amigo dele, um amigo que nunca foi identificado. A arma ficava guardada e, além de João, possivelmente mais ninguém sabia da existência dela. Imagino que Renata tampouco. O que motivou Rogério a usar aquela arma quase 3 anos depois em seu casamento? Não se sabe. Mas com base nesses traços de personalidade que vieram à tona, o advogado da família de Renata, Isbelo Oliveira, afirmou, abre aspas, ele era uma pessoa bastante ciumenta, desconfiava das pessoas, não tinha uma pessoa em si que oferecesse motivo, mas quando ele focava em alguém, ele tinha esse problema. O motivo do crime deve ter sido esse. Fecha aspas.
De acordo com a irmã de Renata, Lúcia Helena Coelho, Rogério não teria motivos para cometer o crime. Ela descreve a sua irmã como alguém pacata e que não daria motivo nenhum para receber um desfecho trágico desses. Lúcia não acredita que o crime tenha sido passional. Ela diz, abre aspas, "Não teve nada de passional. Minha irmã era uma pessoa maravilhosa, que amava e queria ser amada. Ele estava feliz, ela estava feliz, a festa estava linda. A família dele adorava ela e está sem entender nada. Ele se revelou um sociopata que enganou a família inteira." Fecha aspas. Segundo a família de Rogério, ele não apresentava nenhum diagnóstico de doença mental ou fazia qualquer tipo de tratamento. Apesar da causa do crime não ficar totalmente esclarecida, no fim, a polícia acatou a tese de que Rogério nutria por Renata um ciúme doentio e patológico. E ali no casamento, queria atingir, além da própria Renata, convidados que eram muito próximos da noiva. Agora, para as famílias de Renata e Marcelo, por mais que descobrissem qualquer coisa, qualquer motivo, eles não tinham muito como clamar por justiça. O advogado da família afirmou, abre aspas, "Em relação ao crime, não há o que se esperar, porque não há quem punir. A família está focada na localização da arma que sumiu. Quem levou essa arma cometeu o crime de obstrução da justiça." Fecha aspas. Como que uma arma utilizada em um suicídio simplesmente desaparece? Quem mais estaria envolvido nos crimes de Rogério? Em busca da arma perdida, a polícia periciou a caminhonete do pai de Rogério, onde supostamente o noivo teria pego a arma. Mas não estava lá. Também periciaram o Audi de Rogério e não encontraram nada. A polícia pediu todas as imagens das câmeras de segurança do local onde a festa ocorreu, na esperança de descobrir quem pegou a arma da cena do crime. Mas infelizmente as imagens do circuito interno do local estavam escuras demais e não ajudaram em nada com as investigações. A única pista que tinham era de uma testemunha, da família da noiva, que dizia que viu uma pessoa se aproximar do corpo de Rogério logo após o suicídio e ir até a caminhonete do pai de Rogério e voltar em seguida para socorrer o noivo. Essa pessoa, porém, não conseguiu identificar quem era. O mistério do paradeiro da arma terminou 4 dias após o crime. Na quarta-feira, dia 22 de dezembro, João Bosco Damascena, pai do noivo, apresentou a arma espontaneamente na delegacia. João, que tinha na época 59 anos e era funcionário público do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, ele confessou ter guardado a arma, uma pistola calibre 38. O pai do noivo retirou a arma da cena do crime enquanto o filho era socorrido. Ele colocou a arma no Audi, que ele usou para levar o filho ao hospital, e depois a escondeu na casa de sua irmã, a tia de Rogério, que era onde ele estava ficando hospedado. Ele fez tudo isso, pois ainda nesse momento, o Rogério estava vivo, e João raciocinou que talvez a arma fosse prejudicar o filho judicialmente depois. Então ele resolveu a esconder para ajudar o filho de alguma maneira, talvez evitar uma condenação futura. Mas depois que o filho faleceu no hospital, ele ficou sem saber o que fazer com a arma durante 4 dias. Ele acabou contratando advogados e contando tudo para eles. Estes, por sua vez, aconselharam João a entregar a pistola para a polícia, e foi exatamente o que ele fez. João Bosco Damasceno acabou sendo o único indiciado nesse caso por fraude processual e porte ilegal de arma de fogo. Depois de quase 2 meses de investigação, 50 pessoas ouvidas e 10 perícias realizadas, a Polícia Civil concluiu que o crime cometido por Rogério Damascena não foi premeditado. O que ocorreu foi um surto psicótico movido por ciúme patológico. Rogério nutria ciúme doentio, não só por Renata, mas o fez em todos os seus relacionamentos anteriores também. Vivia com a constante sensação de que era traído por todas as mulheres. O delegado Igor Leite concluiu, abre aspas, "O motivo foi passional.
mas ninguém sabe o que o levou a agir daquela forma e naquele momento. Nada aconteceu de anormal na festa. Foi alguma coisa subjetiva que ele interpretou à sua maneira. Isso morreu com ele. Fecha aspas. Esse foi o caso indicado pela Lígia Oliveira, o caso Rogério Damascena e Renata Coelho. Agora que vocês conhecem a história, não dá aquela pulga atrás da orelha que eu comentei no começo? O que as pessoas guardam dentro de si e não revelam? No caso de Rogério, infelizmente nunca vamos saber. Mas que as bandeirinhas vermelhas, as famosas red flags, elas estavam lá por todos os cantos no seu relacionamento, isso sim, elas estavam. Às vezes a pessoa que tá dentro de um namoro possessivo, ciumento, meio obsessivo, nem percebe que tá passando por isso. É como se a toxicidade da outra pessoa cegasse ela, né? Cegasse ela de tudo isso. E nesses casos eu sou super a favor de amigas serem intrometidas e falar: alô, querida, né? Tá errado isso aí, bora dar um pé na bunda desse tosco. Tem que falar, gente, tem que falar. Você vai ser taxada de amiga chata? Vai. É possível que a pessoa não te escute? Sim. Mas aí você fez sua parte, né? A sua parte tá feita. Enfim, crimezeiros, como vocês sabem, as fotos desse caso estarão disponíveis no Instagram, o @cafécomcrime, amanhã, quinta-feira. Tem foto do convite do casamento, da última foto do casal, né, juntos ali, antes da tragédia, foto dos envolvidos, das vítimas. Então, se você ainda não segue o Café com Crime no Instagram, tá perdendo muito conteúdo. Também não esqueçam do recadinho que eu dei lá no início. Apoiem o Café com Crime no Apoia-se. Cada apoio ajuda o podcast a se manter de pé, trazendo episódios com histórias bem pesquisadas, com efeitos sonoros bacanas e toda essa coisa que vocês gostam. Muito obrigada a todos que já apoiam e que já migraram o apoio da Aurelo para o Apoia-se. Obrigada, obrigada, obrigada! E com isso, encerro o episódio 102 do podcast. Volto daqui 15 dias, não na próxima quarta-feira, a outra. E até lá, espalhem a palavra de que ciúme não é fofo, porque de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau! Esse episódio foi escrito, produzido e apresentado por mim, Stephanie Zorbi, com edição de áudio de Luigi Calistrato. As fontes utilizadas para esse episódio foram Correio Brasiliense, Diário de Pernambuco, Folha de São Paulo, O Globo, Correio do Estado, Jornal O Guarani, Portal PE 360 Graus, JC Online, o blog do Gabriel Diniz e blog de Jamildo, além do programa Cidade Alerta.